O Supremo Tribunal Federal autorizou o regime aberto para réus primários por tráfico de drogas. A decisão foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. O Diário Oficial da União desta sexta-feira traz a decisão do Supremo Tribunal Federal que fixa regime aberto e substituição de prisão por pena alternativa para réu primário de tráfico de drogas. É uma proposta de súmula vinculante quando se é reconhecida a figura do tráfico privilegiado. Uma súmula vinculante significa a pacificação sobre um tema e que deve ser obedecida em todas as instâncias. Do mesmo modo, o tráfico privilegiado previsto na Lei de Drogas é definido pela diminuição da pena de 1/6 a 2/3 para réus primários, com bons antecedentes e que não integrem organização criminosa. O ministro Dias Toffoli, ao presidir o STF, formulou a súmula. À época, afirmou que a corte já tinha reconhecido que a figura do tráfico privilegiado não se enquadra em uma maior gravidade do crime de comercialização ilegal de drogas. Depois, o ministro Edson Fachin adicionou a parte em que o benefício pode ser repetido, mas somente se o réu não for reincidente pelo mesmo crime. Ainda falando em drogas, os Estados Unidos permitem a abertura de espaços para a utilização controlada de substâncias. Um centro de utilização de drogas que tenta garantir a saúde do usuário está aberto no Harlem, Nova York. Aqui, os viciados podem fazer uso de narcóticos sob supervisão médica e, assim, evitar a overdose. Mesmo assim, a superdosagem ocorre no local, geralmente pelo menos uma vez por semana. Acho que, obviamente, se você vier aqui, poderá obter suprimentos limpos, agulhas, cotonetes com álcool, cotonetes antibacterianos, cachimbos de crack e cachimbos de metanfetamina. Este californiano, em busca de trabalho, quer diminuir a dependência de tranquilizantes e opiáceos, uma luta que trava há 2 anos. Mark diz que recebe ajuda se algo der errado durante a injeção da droga. As pessoas são levadas para um setor especial. Na sala, há 2 ou 3 membros da equipe médica treinados caso algo dê errado. Você tem salas separadas para fumantes de crack e cabines espelhadas, iluminação total para usuários de drogas injetáveis. Quando alguém sofre uma overdose, recebe oxigênio. E se isso não for suficiente, a equipe médica aplica naloxona, um dos principais antídotos. Desde a abertura dos 2 centros, foram registradas cerca de 130 overdoses. Se você for usar, pelo menos nos deixe ensiná-lo a utilizar com segurança. Queremos ensinar aos usuários de drogas a maneira mais segura. Nós frisamos, nunca reutilize a mesma agulha. Em 2020, mais de 2.000 pessoas morreram de overdose em Nova York, principalmente em bairros pobres e afro-americanos. 77% dos casos foram devido ao fentanil, um opiáceo sintético poderoso que é misturado com heroína ou cocaína. A epidemia de overdose reacendeu debate nos Estados Unidos sobre as salas de injeção, que são proibidas em nível federal. Não tenho dúvidas de que tem muito pouco efeito sobre a epidemia como um todo. Agora, isso não significa que se você estiver lá e se salvar de uma overdose, isso não seja muito importante para você. Então, do ponto de vista clínico, é importante. Mas o processo acaba salvando poucas vidas em meio a um problema tão grande. Por isso, críticos e apoiadores da iniciativa deveriam se acalmar um pouco. No Harlem, as autoridades pediram em março novas instalações para usuários de drogas. Os Estados Unidos registraram um recorde de 100.000 mortes por overdose entre abril de 2020 e abril de 2022. O furacão Otis, que atingiu o Pacífico mexicano na categoria 5, a mais alta da escala, deixou pelo menos 27 mortos e 4 desaparecidos na região portuária de Acapulco. As imagens da destruição provocada pelo furacão estão por todas as partes em Acapulco. Ventos de até 270 km por hora atingiram o famoso destino turístico mexicano. Dezenas de pessoas morreram e várias estão desaparecidas.
É um desastre. Não estamos vendo ajuda, não vemos nenhuma autoridade, as pessoas não sabem a quem recorrer. Estamos angustiados, desesperados. O que vamos fazer em relação a Acapulco? Nossas casas, não há eletricidade nem água. Nossos parentes não tiveram notícias nossas e nós não tivemos notícias deles. Também foram registrados saques. Muitas pessoas entraram em mercados e lojas à procura de alimentos. O furacão atingiu o Pacífico mexicano com a escala mais alta, número 5. Dados significativos também são relatados na infraestrutura do popular balneário, com quase 780 mil habitantes. Metade deles ainda com cortes de energia pelo colapso de 58 torres de alta tensão. Ao longo do rio em que navegou com um rifle e camuflado, o pastor Alap agora aposta na democracia. Com flores brancas, montado numa bicicleta, o político e o primeiro ex-comandante da guerrilha das Farc a entrar na corrida eleitoral na Colômbia. O ex-guerrilheiro das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, pastor Alap, é o primeiro a entrar na corrida eleitoral do país. Alap concorre ao cargo de prefeito de sua cidade natal no departamento de Antioquia, o enclave do conflito, entre 1980 e 2000. Em sua campanha, ele trocou as armas por uma bicicleta e flores brancas, embora esteja cercado por guarda-costas. Eu ainda sou um revolucionário e, efetivamente, hoje estamos tentando fazer uma revolução, fazer mudanças, fazer transformações com base no compromisso que assumimos quando assinamos o Acordo de Paz. Com o Pacto de Paz assinado em 2016, as Farc garantiram 10 assentos no Congresso para 2 legislaturas que não exigiam voto popular. E nenhum líder ou ex-líder concorreu a cargos eletivos. Agora, apoiado pela esquerda governista, Alap concorre nas eleições de domingo, nas quais também serão eleitos governadores, deputados regionais e outras autoridades locais. Os críticos do acordo estão cautelosos com sua candidatura e argumentam que o Tribunal de Paz ainda não determinou sua responsabilidade pelos mais de 21 mil sequestros imputados à antiga liderança das Farc em 2022. Alap pediu perdão. Entendemos que se trata de um processo, que não era só chegar e imediatamente as pessoas nos receberiam, dada toda a realidade de um longo conflito. Alap caminha pelas ruas apoiado pelo Pacto Histórico, a coalizão liderada pelo ex-guerrilheiro e presidente Gustavo Petro e o Partido Comunes, que surgiu do acordo que desarmou cerca de 8 mil combatentes. As eleições de 29 de outubro serão cruciais para os ex-guerrilheiros, que lutam para conquistar a confiança do eleitorado e são alvos de violência. Nas 2 últimas eleições legislativas, Comunes teve menos de 1% dos votos. Dessa vez, o partido apresentará 144 candidatos, 7 deles para prefeito. Estamos rompendo essas barreiras e o fato do pastor ser o primeiro da liderança nacional do secretariado que está apostando no poder local, para nós é bastante significativo e importante. Embora a maior parte das Farc tenha entregado as suas armas, alguns rejeitaram o acordo e formaram grupos dissidentes, com mais de 5.200 combatentes. O governo de Petro negocia com eles e outros grupos armados. Em instantes, Vasco tropeça em casa e volta para a zona de degola do Brasileirão. E a importância dos debates eleitorais na TV sob a ótica de Fernando Mitre, jornalista, dança livro histórico em São Paulo. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Até já.